A criança, por volta dos 10 anos, ela está num período de poda neuronal, que é um processo cerebral muito importante para adaptar a criança ao ambiente. E é o último período em que isso acontece durante todo o desenvolvimento. Mas afinal, o que é uma poda neuronal? O cérebro, ele tem um mecanismo de adaptação ao ambiente. A gente pode ter diversos funcionamentos cerebrais distintos em função do que a gente estimula, em função das demandas do ambiente. Então, o período dos 0 aos 3 anos e depois o período dos 10 aos 12 anos são dois períodos em que os neurônios que estão no nosso cérebro, eles aumentam muito a capacidade dele de se comunicar com outros neurônios. Isso para a gente poder responder de uma forma mais intensa ao ambiente e saber o que aquele ambiente realmente precisa para que aquele sujeito se constitua. Dos 10 aos 12 anos, a gente tem o último período de poda neuronal que vai permitir a esse cérebro se adequar ao ambiente que ele está. O que a gente estimula nesse período, as habilidades que se tornam constantes das nossas crianças, dos 10 aos 12 anos, são as habilidades que ela vai conseguir manter e vai conseguir estimular a patamares cada vez maiores nos anos seguintes. Qual é a importância disso? É justamente a gente poder trabalhar e estimular habilidades que vão fazer parte, que vão acompanhar essa criança durante toda a vida dela. E isso envolve a metacognição. Trabalhar a metacognição aos 10 anos é dizer para o cérebro da gente que essa é uma habilidade que a gente tem que ter o tempo todo. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o que se passa comigo, eu tenho que saber o que eu sinto, eu tenho que saber o que eu penso para poder me regular ao ambiente, para poder me adequar ao ambiente. E a gente tornar essa habilidade um processo constante por volta dos 10 anos, um processo contínuo, é dizer para esse cérebro que essa é uma habilidade que não pode faltar por parte dessa criança. Aos 10 anos, a criança se encaminha para os anos finais do ensino fundamental 1 e nesse momento é quando a influência dos colegas, a influência do grupo começa a ter uma interferência grande nas decisões da criança. Então, nesse momento, é fundamental trabalhar as noções de pessoa, de indivíduo, do que é importante para ela, dos valores dela, dos objetivos dela, para tentar trazer a consciência de que o outro tem um outro padrão de vida, que talvez ela não consiga acompanhar muitas vezes, de que é importante que ela tome decisões alinhadas com o que ela deseja realizar, independente das influências, das interferências do grupo, da mídia, da propaganda, que são que têm um efeito tão forte nessa fase da vida. Então, a educação financeira, ela vai trazer esse olhar mais consciente, mais avaliativo e mais crítico, justamente sobre esses aspectos que a sociedade tenta impor na nossa vida e que essa criança, nesse momento, está tão vulnerável. Para as crianças de 10 anos, empreender é muito próximo à ideia de realizar um sonho, realizar um projeto. A gente nunca está falando de empreendimento do ponto de vista de negócios, de startups, de empresas. Mas a gente está falando de pessoas, né, já com 10 anos, que podem sim projetar alguma ideia, projetar uma ação, um sonho e ir atrás de realizá-lo. Então é nesse sentido que a gente fala sobre empreender. Seja um passeio com os amigos e com as amigas, que nessa idade eles já são capazes de organizar, fazer a gestão desse passeio, combinar com os adultos, pensar os dias que são possíveis. Isso tudo é uma maneira da criança projetar uma coisa e fazer aquela coisa acontecer. É nesse sentido que a gente está falando de empreendedorismo. Então, nessa idade, a gente já pode falar desse empreendedorismo com uma ideia mais prática de projetar uma ação que precisa de um planejamento para que ela aconteça. Isso já é possível fazer nessa idade, então o empreendedorismo está bastante ligado a realizar sonhos e fazer projetos se tornarem concretos. Por volta dos 10 anos, a gente precisa começar a relacionar o ambiente em que eu estou com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto.
E eu preciso perceber se aquilo que o ambiente me traz como informação, como troca, como relação, é aquilo que faz parte, que vem de encontro com o que eu penso e com o que eu sinto. Isso se chama pensamento crítico. A gente poder ter crítica frente ao que é passado para a gente poder se colocar frente ao que o ambiente está fornecendo para a gente, tanto o ambiente social, quanto o ambiente pedagógico, quanto o ambiente familiar. E isso a gente vê com muita frequência. A criança, por volta dos 10 anos, ela questiona mais, ela quer saber o porquê, ela se coloca, o porquê ela não concorda com uma determinada posição dos pais, é porquê que ela não concorda com determinado comportamento de um colega. Isso é muito importante que seja estimulado dentro de um ambiente familiar e dentro de um ambiente pedagógico. É importante que as crianças possam saber como elas se colocam, de que forma esse pensamento deve e precisa ser exposto dentro de um ambiente socialmente regulado, para que ela possa sempre validar os seus pensamentos e para que esses pensamentos possam estar em concordância com o ambiente. É importante que a criança tenha a possibilidade de se colocar, de colocar os seus argumentos, de colocar o pensamento como ele está sendo construído, para que ela possa ter a troca com o ambiente de uma forma saudável e não de uma forma agressiva ou impositiva de ambos os lados, tanto por parte do ambiente quanto por parte dela. Isso é o que a gente chama de uma comunicação que envolve a reflexão, que envolve o pensamento crítico e que envolve a interação social entre o sujeito e o ambiente. A sociedade nos convoca o tempo todo a tomar decisões, a fazer escolhas. E muitas vezes essas escolhas não estão muito relacionadas com quem nós somos e o que nós desejamos para a nossa vida. Justamente por causa das influências da mídia, do mercado, da propaganda. Então, desenvolver o pensamento crítico é fundamental para que a gente possa fazer escolhas mais bem informados, mais conscientes e com mais clareza sobre como essas escolhas vão nos ajudar a chegar onde nós queremos chegar. Então, a educação financeira, ela traz ferramentas, traz recursos nesse sentido, para que a criança possa olhar, por exemplo, para informes publicitários de uma maneira mais crítica, refletir sobre os apelos da propaganda, refletir sobre o que a sociedade está querendo cobrar que ela seja, ou que ela faça, ou que ela apareça, né, fisicamente. Então, a educação financeira, ela traz essa ferramenta, esse recurso e auxilia a criança a desenvolver o pensamento crítico. E uma criança com um pensamento crítico mais desenvolvido, por sua vez, também tem a potencialidade de ter uma melhor relação com o dinheiro, os seus recursos, a sociedade e o meio ambiente. Para as crianças do 5º ano, empreender já vai assumir um aspecto de olhar para o seu entorno, olhar para o mundo em volta. Então, a ideia de empreender ligada ao pensamento crítico é um convite para essas crianças começarem a olhar o seu entorno e perguntarem por que as coisas acontecem dessa maneira? Elas poderiam acontecer de uma maneira diferente? Então, nessa fase, a gente pode e deve trabalhar com a ideia de provocar as crianças para terem um olhar mais complexo para o seu entorno. Então, o empreender aqui, ele está muito relacionado ao olhar o mundo e falar, opa, onde tem alguma coisa aqui errada que eu gostaria de transformar? A gente geralmente associa a ideia de empreendedorismo a fazer, a transformar. Só que essa é a etapa final de um processo de empreendedorismo. Antes de eu transformar alguma coisa, eu preciso compreender uma situação, uma realidade. E aí, no 5º ano, né, a gente vai trabalhar bastante com as crianças essa possibilidade de leitura de situações problemáticas e de conflitos e de desejos de transformação do mundo. O que significa pensamento crítico? Significa eu, por exemplo, olhar uma praça no entorno da minha escola e fazer perguntas profícuas. Por que essa praça está aí? Por que existe uma praça pública? Quem cuida dessa praça? Fazer perguntas que fazem sentido quando você olha para uma realidade é a primeira fase do empreendedorismo, né? Se você não tem boas perguntas, você não consegue ter boas soluções.
Então, o pensamento crítico é a competência que vai ajudar a criança a desvendar essa realidade e identificar ali os problemas que ela pode ou os que ela não pode atuar num projeto de empreendedorismo. Então, pensamento crítico é fazer perguntas potentes, né, para desvendar uma realidade. No momento de fazer as pesquisas para responder essas perguntas, saber questionar as respostas, saber perceber quais são as fontes válidas e quais não são, quais são os grupos, quais são as pessoas que estão envolvidas ali naquela situação, problema, e como elas podem se ajudar ou como elas entram em conflito. Então, nessa idade, o trabalho de empreendedorismo, pensando na ideia dessa competência de pensamento crítico, ele é muito focado em compreender aquela realidade que a criança vai ser convidada a modificar.